Hoje é quinta-feira e eu já tenho quase 30. Acabou a brincadeira e aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e de ter mais tempo para poder me exercer. E é com essa reflexão que a gente começa o episódio da semana do Puta Pode, hein? Tudo passa! E aí, galera, tudo bem com vocês? Nós já temos um nome, como vocês já perceberam. Nós começamos agora o nosso podcast, que chama... Puta Pode! Pode ser um monte de coisa. Puta pode ser o que quiser. Pode ser puta podcast, pode ser puta pode tudo. Pode ser puta também. Fica a gosto do cliente. Puta com H. Tá tudo certo. Então, hoje, no episódio de hoje, nós vamos trazer todos os apontamentos do que a idade traz pra gente. Vale lembrar também que essa continua sendo a ideia de uma conversa, de uma reflexão. É o que a gente pensa sobre o assunto a partir das nossas vivências e daquilo que a gente acredita que foi construído em nós ao longo do tempo. E sem muito teorizar, apenas refletir sobre alguns temas. Essa é a ideia do nosso podcast. Tá? E também a gente não vai trazer nada muito específico, ditado. A gente vai falar sobre nós, o que a gente pensa, o que a gente acha e o que a gente passa. Lembrando novamente, eu sou John Wesley. Eu sou a Mica. Eu sou o Chão Magalhães. E nós somos o Puta Pode. Gente, tá muito divertido estar aqui com vocês de novo. Nós estamos no nosso segundo programa aqui. O primeiro foi um teste de programa. E hoje também é um teste. Sim, ansiosos para que vocês possam estar acompanhando. E temos muitos assuntos para falar com vocês. A gente quer focar muito, trocar muitas ideias. E hoje a gente vai falar sobre idade, né? Como essa questão na sociedade é pesada, né? Que idade você tem? Quantos anos você tem? Até onde você quer chegar? Com quantos anos você quer chegar? Vários questionamentos. Exatamente, sim, vários questionamentos. E a virada de chave, assim, pra mim me tocar da minha idade, porque eu sempre tive um espírito de jovem, né? Eu sempre me achei jovem, a novinha, a tudo. E aí, teve um dia que eu tava dando aula e os meus alunos pediu pra gente gravar um TikTok de dancinha. E eu gravei o TikTok e quando eu olhei, que eu vi o meu contraste entre os alunos, eu falei, gente, eu não sou tão novinha assim, quando eu tava pensando. Em questão de tudo, de corpo, de cabeça, de pensamentos. E ali, pra mim, foi onde caiu a minha ficha de que eu não era tão novinha, porque de fato eu me achava super novinha, né? Falando um pouco de corpos, quando eu olhei os corpinhos das minhas alunas, tudo magrinha, bonitinha, e eu já não tenho mais aquele corpinho, eu falei assim, ali eu já comecei a perceber que eu já não era tão novinha assim, né? E também o esforço físico já não é mais o mesmo, a gente já não tem aquela coisa que o jovem tem. Eu demorei um pouco para aceitar. Deixa eu aproveitar o gancho de uma coisa que você falou, que eu achei muito pontual, não sei se vocês perceberam, que ela falou assim, que a amiga comentou assim, eu tava percebendo o corpinho das minhas alunas, e como pra mulher, principalmente, porque eu gosto muito da sua presença aqui, o quanto pra mulher isso tem um peso muito mais forte, né? Essa questão também da idade, do corpo. Mano, sempre dá em pauta alguma questão. A gente pega alguma diva nossa aí, que sempre foi a gostosona, sempre fez coisas sensualizando. Aí do nada ela parece mais velha. Meu Deus do céu, como assim? A fulana envelheceu. E nessa fala que ela traz também, ela reflete também sobre a questão que ela se coloca dentro de uma regrinha que foi colocada, né? Por exemplo, me percebi ali velha, né? Me percebi diferente, né? Percebi que o meu corpo doía. Então são coisas que muitas vezes já está na gente, não está nem acontecendo com o nosso corpo, nem com a gente. Mas a ideia de que envelhecer traz tudo isso já é um carimbo que está lá na cabeça dela. Sim. Então ela praticamente ela entra nessa casinha que já colocaram ela, né? E é muito louco você falar assim, se colocaram, quem colocou? Sim. Quem que é esse quem? E não é necessariamente você. Porque, gente, a gente sempre, nas nossas reflexões, eu acho que a gente tem, pelo menos falando mais pessoalmente, eu gosto sempre de questionar mesmo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente questionadora, gente. Então, isso aqui é eu colocando pra fora tudo que passa aqui dentro. Então, por exemplo, de onde vem essas questões que a gente carrega? Quem traz isso pra gente? Quem constrói na nossa cabeça esses imaginários? Sabe por que a Mica com 20 e poucos, beirando os 30, já tá achando que é uma jovem senhora? Entende? E por que, então, esses lugares, sabe? Igual você acabou de falar, acho que esses lugares que nos colocam
e muitas vezes a gente nem sabe quem nos colocou, mas a gente tá lá. Tá lá. Mas a gente já Tá imprimindo um conceito, uma ideia, um estereótipo que já foi colocado. Também tem a ideia, por exemplo, eu acho que a idade hoje, ela mudou bastante. Por exemplo, quando eu era criança, eu via meus pais com 30 anos, eu achava que fosse uma idade, não sei se é porque eu estou nos 30 ou porque era bem distante de mim, mas eu achava que era uma idade de estar muito velho, maduro, né? E aí hoje eu vejo que com 30 anos ainda a gente é muito jovem, tem muita vontade de fazer muita coisa. E aí parece que a gente tá atrasado, né? Parece que eles conquistaram várias coisas. O que você conquistou? Você se fala muito sobre isso, né? Não, total. O que você conquistou? Porque eu acho que a gente vai numa questão, inclusive, gente, quando a gente estava pensando nesse tema, foi uma das coisas que é um momento muito, muito crítico mesmo, acho que não tem uma palavra melhor para definir isso, que eu me vendo, eu tô vivendo uma crise de idade agora, que não interessa quantos anos a gata tem, Claro, já é uma questão. Porque eu falo, não. Eu ainda não tenho problema com isso. Eu tenho, eu assumo. Eu parei nos 27 e tá ok. Enquanto a fotografia estiver segurando, será que eu vou começar a ficar em crise também? Porque eu tô com 28. Mas eu não tenho problema com a idade, eu ainda me acho novinha. Eu falo idade porque me causa um constrangimento a idade. Por exemplo, assim, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui responsável por uma companhia de teatro. Então eu chegava nos lugares e eu imprimia uma idade mais nova. Então, tipo assim, o pessoal falava, quem que é o responsável pelo grupo? E já era eu. E depois de um tempo, eu passei a dizer a minha idade e as pessoas ficavam assim, nossa, mas você tem tudo isso? Isso me constrangia. Aí eu fui parando de falar idade, porque, tipo assim... Cara, porque não aparenta, né? Tipo, não parece. Isso causava um desconforto. Então, tipo, hoje eu não vou mais falar sobre isso. Então, tipo, eu brinco que eu não tenho idade, sim, mas se me perguntam, eu falo de verdade. Mas pra mim, isso... Mas você sente um constrangimento por quê? Não seria bom você ouvir, nossa, não aparenta, parece ser mais novo. Então, não, porque, tipo assim, porque parece que eu ter essa idade diminui o que eu sou, entendeu? Tipo assim, é como se eu teria que ser menos porque eu tenho essa idade. Então, tipo, você tá segurando aí dos 27, né? Mas, eu me sinto super jovem. E eu acho que isso que é foda da idade também, né? É a cabeça estar jovem e o corpo às vezes não está respondendo, né? Por enquanto tá tudo trabalhando junto. Mas acho que tem um período da vida... Chegará um momento. Que não vai responder, né? E eu já conversei com algumas pessoas que disseram assim, a gente envelhece só no corpo, a mente é a mesma. Então, tipo, eu sempre vou ser o Shell jovem na minha cabeça. Mas... eu acho que a mente envelhece um pouquinho sim também. Sim. Mas igual acho que aquele depende áudio dos que você casos. mandou aquela vez. Nossa, Mica, como você amadureceu? Sim. De fato, a gente amadurece. E eu levei um tempo para aceitar isso, de que eu estava envelhecendo. Demorei um tempo para entender que as minhas atitudes de hoje em dia já não eram mais a mesma de antigamente, entendeu? E eu me cobrava muito por isso. Um exemplo, antigamente eu ficava... até 7 horas da manhã no rolê. Hoje em dia eu não suporto, eu não consigo, eu não aguento. E eu me cobrei muito. Por que eu não consigo mais ficar? Hoje em dia eu já aceito numa boa e eu não me forço mais ficar até amanhecer no rolê, porque o meu corpo não aguenta, a minha mente não aguenta, eu não aguento e tá tudo bem. Então eu acho que isso é um pouquinho do psicológico da nossa mente. Mas eu acho também que a gente entra em outra questão que tem os dois lados. Esses tempos atrás, eu não vou lembrar quando exatamente, mas foi recentemente. Eu tava assistindo um vídeo do Miguel Falabella, que ele tava falando isso, né? E aí ele tava sobre essa questão de como se vê, de como a gente projeta essa imagem, e como esse envelhecer, principalmente com uma pessoa pública, acaba tendo um peso maior e tal. E ele falou uma frase, eu não sei se é autoral ou se era da Clarice Lispector, enfim, era uma frase que ele falou lá no vídeo, que ele falava assim, ó, que o envelhecer é um privilégio dos vivos. E realmente faz sentido. Só que, por outro lado, gente, eu concordo com essa frase, para deixar bem claro aqui, eu concordo com essa frase, porém tem um contraponto aí. A nossa sociedade era uma sociedade que prega a juventude a todo custo. Ela valoriza o jovem, porque o jovem é sinônimo da saúde, do belo, do padrão, do aceitável. Então, ao mesmo tempo que tem um lado, igual mesmo, eu acho que já tive essa conversa somente com o Shell, que eu comentei assim, que eu falo que se eu entrasse hoje na faculdade com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria um aproveitamento de tudo que eu vivi naquela época muito maior. Inclusive, gente, hoje estou novamente ingressando em outro curso, e eu sei que será muito diferente do que foi na época da faculdade que a gente se conheceu. Porque a cabeça, o meu nível de amadurecimento nem se compara com o que eu tava. Eu tava numa fase extremamente porra louca da vida,
Entendeu? E, enfim. E foi bom, foi gostoso. Não, foi maravilhoso, mas por outro lado, em termos assim, né, de aproveitamento, porque você tá ali no ambiente acadêmico, enfim. Então, tipo assim, então, são várias questões que eu olho pra trás hoje, vejo assim, a cabeça que eu vou entrar na faculdade de hoje é completamente diferente da faculdade, da cabeça que eu tinha naquela época. Só que em contrapartida também, hoje, eu acho que não é de hoje, né? Eu acho que desde quando o mundo é mundo, desde que eu me lembro, me reconheço por gente, tem essa supervalorização do jovem, da mocidade, da busca incansável pela juventude, por aí vai. Eu acompanhei alguns artistas falando sobre essa questão, sobre como que é difícil envelhecer na frente da televisão, né? Alguém que foi diva um dia, depois vai envelhecendo, é cruel. E eu e a minha mãe, quando a gente tinha novela, falava muito assim, nossa, como ela envelheceu, como se ela não tivesse direito de envelhecer, como se fosse ruim isso também. Me pega bastante a questão da Xuxa, né? Como a galera cobra a juventude da Xuxa, por muito tempo ela foi perseguida por isso, que ela saiu algumas fotos sem maquiagem, e a pessoa falava assim, nossa, como você tá velha. E aí, e também a Beth Faria, que fez a Tieta, e aí, tipo, ela tava na praia também uma vez, de biquíni, né? E fala assim, você não pode vestir esse biquíni com esse corpo que você tá agora. Então, como assim, ela não tem mais direito de existir, porque a juventude passou, né? Então, a sociedade é muito cruel com isso, né? E é muito louco também, porque se a gente trazer um contraponto em relação às pessoas que envelhecem no anonimato, gente, é a coisa mais natural do mundo de pensar, né? Por exemplo, as nossas avós, as nossas mães, nossas tias, nossos tios. E aí, por exemplo, se coloca uma situação social, como a já falou, da artista que tava na praia de biquíni. Gata, se você for ir num verão qualquer, numa praia qualquer, você vai ter todos os tipos de corpos usando os mais variados tipos de roupa. Então, tipo assim, não faz sentido essa cobrança que a gente tem enquanto pessoas e figuras públicas, porque eu acho que a gente está jogando no outro uma coisa que a gente também se cobra, só que aí no nosso núcleo de convivência a gente não fala muito sobre, não discute muito isso, mas num ambiente de internet a gente se sente no direito, à vontade para ficar cagando regra, essas coisas assim. E isso também se passa ao contrário, como o caso, um exemplo, da Melody, Larissa Manoela, Luísa Sonza, que são meninas jovens que às vezes elas postam uma foto e o pessoal fica falando que parece que elas têm, tipo, mais do que a idade que elas têm por conta do seu estilo, por conta da maquiagem um pouco mais pesada, talvez. Então isso também acontece de forma reversa, né? Inclusive também teve um caso muito sério, né, com essa história da Melody, né? Porque a Melody, pra quem não sabe, até então ela era menor de idade, né? Sim. Não sei se ela já fez, ela tem 17 ou 18, enfim. Ela é menor de idade, então tem várias questões judiciais aí envolvidas, já acionaram o Ministério Público várias vezes por conta disso mesmo, porque ela é uma menina, adolescente, iniciando a juventude extremamente hipersexualizada. Então, acho que já também, mas não tem certeza. Gente, não temos certeza, enfim. A questão é que ela começou, a gente viu ela muito cedo, e, super sensualizando, e tem toda uma série de questões aí que todo mundo já sabe, envolvendo. Eu não quero dar nomes aqui, né? Porque vai que a gente, depois o YouTube barra, nossa monetização, enfim, né? Sim. Mas vocês entenderam, né, gente? Tem gente ruim em todos os lugares, principalmente na internet. Eu acho que deu pra entender onde eu tô querendo chegar aqui com essa fala da Melody. Então, se você pega também, tem os dois extremos, né? Do muito jovem, o muito velho, o que tem nesse meio tá tudo enrolado, todo mundo fudido das ideias, e a gente aqui tentando sobreviver pensando sobre. Inclusive a gente, né? Os três aqui que nos falam. E também, tipo, essa frase de tudo passa, né? A juventude passa também, né? Então, tipo, hoje não somos jovens, amanhã não seremos. Então, a galera que prega a juventude eterna, ela vai se frustrar com isso, né? Ela vai chegar mais tarde, vai chegar a envelhecer. Sim. E como envelhecer com saúde, né? Como envelhecer com qualidade, de vida. Mental também, né? A gente vê também bastante, eu acho uma figura que eu brinco bastante com essa figura, a Gretchen, né? Essa busca incessante pela beleza, por esse corpo perfeito que vai durar mais tempo ainda. E se é por ela que ela faz isso, se é pelos fãs, se é pelos haters, né? Que eles comentam bastante sobre isso. Até porque, tipo assim, a Gretchen foi uma figura que surgiu da sensualidade, né? Então, eu acho que quando você vende sensualidade, né? A sua imagem está atrelada a essa questão libidinosa, né? Então, eu acho que as pessoas acabam enveredando para esse lugar dessa busca por manter a beleza a todo custo, né? Não que nas outras áreas artísticas ou que tornam as pessoas famosas não tenham. Mas, tipo assim, se você é uma dançarina boazuda, gostosona, não, você vende essa imagem,
Então acho que existe subentendido esse peso maior dessa busca incessante pela beleza. Sim. E aí eu acho que isso também entra já em outro ponto também, dessa busca incessante por alguma coisa, no sentido da gente com determinadas idades, eu acho que, pelo menos eu me sinto vivendo muito esse momento, que a partir do momento que você tem uma certa idade, você deixa de ser promessa. Por exemplo, você tá lá no ensino Você médio. vê o futuro, né? Tipo assim, você tá ali no ensino médio, no começo da adolescência e juventude, então tem muitas expectativas. O que será que vai acontecer com ele? O que ele vai fazer da vida? O que ela é isso? O que é ela aquilo? A partir do momento de uma certa idade, tem subentendido, tem assim no nosso subconsciente coletivo, tipo assim, o que você já fez? O que você já produziu? O que aconteceu com a sua vida? E é aí que o calo aperta. Ali? Porque assim, ó, eu tava pensando muito, eu ando refletindo muito sobre isso, gente. Porque eu penso assim, se a gente for parar pra pensar em termos materiais e não materiais, quando a gente lá juntar os pezinhos e o coração parar de bater, o que a gente vai levar? Porra nenhuma. A gente vai levar o quê? A vida que a gente viveu, as experiências que a gente teve, os amigos, as memórias. O que a gente vai levar o quê? Memória. Sim. Mas se a gente pensar em termos materiais mesmo, a gente não vai levar porra nenhuma. Vai ficar próximo. Então eu fico pensando assim, não que não seja, não que isso não tenha importância, tá, gente? Não tô tirando a importância disso, mas eu digo que a gente vive numa sociedade, eu acho que isso não é de hoje, que tem essa cobrança excessiva por aquilo que é material, sabe? Tipo assim, cadê seu carro? Cadê sua casa? Cadê os seus bens, suas posses? Vocês acham que nós temos idade para alcançar certas metas? Chegar de fato a alguma idade, você acaba tendo que guardar alguns sonhos que ficaram para trás mesmo? Vão ficando para trás mesmo alguns sonhos? Vocês acham que isso acontece? Que a idade tem idade. Pode ser um limitador? É limitador para alguns sonhos? Caso da nossa idade a gente não conseguir atingir algum sonho? Por exemplo, assim, eu já não consigo mais ser um dançarino, por exemplo, não consigo mais ser um bailarino clássico, porque eu não comecei com 13 anos. Sim. E com 30 anos eu já não sou mais bailarino. Não posso mais ser um bailarino. Então, acho que a idade na sociedade tem esse peso, né? Ela tem um peso limitador. Igual o inglês. Tipo assim, eu sou louca pra falar inglês, só que eu fico, nossa, mas quando que eu vou começar a falar inglês? Oh my God, olha a minha speak idade. English. Meu Deus, porque na minha, tipo assim, eu falo por mim também, na minha cabeça, pra você ser fluente em inglês, você tem que começar lá atrás. E é de fato. Não, então, quando a gente... Para ser louca. Na maioria das vezes... Tema polêmico. Na maioria das vezes, sim. Não, eu acho que a única pessoa que eu vi que aprendeu um novo idioma grande, velho ou acima da idade, não sei. Sim. Eu acho assim, por exemplo, aprender, eu acho que nós temos até pensando assim sobre o balé clássico que eu coloquei aqui agora. Mas é o mercado que foi feito dessa forma, né? Não significa que eu, com 30 anos, eu possa ser um bailarino. Mas o mercado não me vende mais como bailarino. Mas aí, gente, eu fico pensando também assim, ó. Eu acredito que eu acho que os sonhos eles não precisam necessariamente morrer, mas eles podem mudar. Porque, por exemplo, eu mesmo, vou colocar aqui uma situação hipotética. Eu morro de vontade de ir para as Olimpíadas. Dependendo do que eu for, o tipo de atleta que eu me tornar, eu ainda consigo ir. Por exemplo, se eu quiser fazer levantamento de peso, eu ainda consigo ir daqui 10 anos para as Olimpíadas. Mas, se eu quiser ir como ginasta, já não dá mais. Sim. Já não tem mais idade, porque tem uma série de questões lá, etc. Mas eu quero dizer assim, para tudo eu acredito que dá pra gente adaptar algumas coisas. E não necessariamente deixá-las morrer. Porque eu tenho um exemplo mesmo o chefe de um primo meu, gente, que hoje ele começou a jogar tênis por hobby, e hoje ele é aqueles atleta sênior, sabe? Sim. Então, tipo assim, ele vai pro mundo inteiro competindo como tenista. Só que a categoria dele é pra sênior. Ou seja, sênior é pra galera mais velha. Não sabia que existia essa modalidade. Então, tipo assim, eu fiquei pensando muito nisso. Dependendo do que for, eu acho que pra tudo, por exemplo. Então, realmente, talvez eu não vá ser um bailarino profissional do balé de Bolshoi. Mas isso não quer dizer também que, tipo assim, dentro da minha região, da minha comunidade, sei lá, do meu país, eu não posso produzir alguma coisa dentro da área da dança. Então, eu acho que eu pelo menos, pode ser que eu esteja sendo muito iludido, né, otimista, pode ser. Sim. Mas eu acredito assim, que existe a possibilidade pra gente de adaptar alguns sonhos, porque tem uma coisa, isso, o que me leva pra pensar nesse lugar, peraí, estou juntando as ideias, às vezes eu falo mais rápido do que as ideias entram. O que me faz muito pensar nesse lugar foi uma fala, gente, da Lani People.
quando ela estreou aquela novela lá que ela foi protagonista, que o personagem, o começo da trama, era um homem e ele depois volta como uma mulher trans. Eu não lembro o nome da novela agora. Mas foi uma novela das 9 e tal, enfim, que a Lília Cabral tava. E aí, gente, teve uma. E aí ela fez uma fala que ela postou no Instagram dela e eu vi. E aquilo mexeu muito comigo, amiga. Ela falava assim, que tinha muitas amigas dela que com a mesma idade que ela já estavam pensando na aposentadoria, já estavam de fato aposentadas. E ela com 74 anos estava estreando a primeira novela dela em horário nobre. Tipo assim, todo mundo sabe que a Nani vive fazendo ponta, fazendo nanã, fazendo coisa e tal. Ela é vividíssima. Só que eu nunca imaginei que a Nani nunca tinha feito uma novela, principalmente como uma das protagonistas, numa novela no horário nobre. E aí ela tava lá comemorando e com 74 anos de idade ela conquistou esse marco. Será que a gente vai conseguir? Então, tipo assim, isso me fez pensar muito sobre a gente, porque a partir desse lugar, eu acho que tô falando demais, se vocês quiserem me cortar, vocês cortam. Eu também pensando. Isso é porque a bicha tava doente. Essa questão também, não pode passar sem falar sobre ela também, a questão da mulher, né? A mulher é mais cobrada que o homem. E por exemplo, assim, eu vejo as mulheres, minhas amigas, desesperadas, chegando perto dos 30, 30 e pouco, desesperadas porque não conseguiam casamento, não vai conseguir engravidar, porque tem um tempo biológico da gravidez, né? Hoje a gente consegue, tem outras formas, né? outros caminhos, mas que nós que somos pessoas, sociedades pobres, é mais difícil, né? Então elas ficam pensando nessa questão, né? Então a mulher de fato é mais cobrada do que o homem, né? E como você sente, amiga, esse peso por ser mulher e ter toda essa coisa de carreira, de filho, de família? O peso eu sinto batendo forte, viu? Vou dar um exemplo aí. Eu sempre quis entrar no Big Brother Brasil. Aí eu fico assim, nossa, será que eles vão me chamar por causa do meu corpo? Como que vai ser isso? Será que eu tenho que tá siliconada, eu tenho que estar chapada para poder entrar, para eles se interessar em mim, interessar no meu vídeo? Com quantos anos isso pode ocorrer? Quando eu era mais nova, eu ficava na minha cabeça, não, eles não vão me chamar porque eu sou muito nova. Agora que eu tô na idade, que eu vejo que o pessoal, é a idade que o pessoal entra, eu fico, nossa, e por que eles não estão me vendo? Fico me cobrando meu corpo. Então, é forte isso em mim. E em relação assim, a futuro e filhos, família, tem também, você sente essa pressão? Sinto em questão, de família nem tanto, mas de bem material eu sinto um pouquinho, porque às vezes eu me sinto muito incomodada em ter quase 30, porque eu não tenho problema de falar minha idade, eu tenho 28, e muitas vezes eu sou ajudada pela minha mãe, eu acho isso cúmulo, eu fico, gente, era pra eu estar ajudando a minha mãe, entendeu? E não a minha mãe ter que me ajudar, porque igual o Show falou, eu via a idade dos 30 como uma pessoa madura, uma pessoa que estava resolvida na vida, bem financeiramente, e quando a gente não é isso, entendeu? Aí acaba, eu sinto muito também que os 30 essa pressão. Os 20, né? Tem uma questão que fala sobre isso. Sim, né? sim. Não é a mesma e aí tem muitas coisas que me incomodam, eu já até chorei já por causa disso, gente, mas o que eu digo é a gente aceitar, não tem muito o que se fazer nessa situação. Eu acho que é aceitar e tentar procurar formas de melhorar isso, de mudar. Tem um canal que eu sigo, gente, não sei se vocês já ouviram falar, que chama O Algoritmo da Imagem da Senhorita Bira. E aí, teve um vídeo dela que ela faz uma fala que eu fiquei refletindo muito por um bom tempo sobre isso, que ela fala muito sobre... eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela usou, mas eu vou falar do meu jeito. Mas em algum sentido assim, que a gente tá num sistema que ele foi meio que feito para que a gente não vencesse. Então a gente está lutando, meio que nadando em outra maré para tentar ter subsistência, ter um mínimo de qualidade de vida e tudo mais, né? E aí ela faz uma fala também que eu achei interessante, que é assim, que quanto mais habilidades você tem, isso significa que mais dinheiro você tem. Porque por exemplo, se você é uma pessoa que você fala inglês fluente, você fala até um terceiro idioma, você toca um violão, você toca um instrumento, um outro tipo de instrumento, você faz aquilo, você faz aquilo outro, você nada, nananã. Automaticamente, como você conseguiu tudo isso ao longo desse tempo? Porque você vem de um lugar um pouco mais abastado. E aí, por que eu tô lançando essa fala aqui, gente? Porque eu, pra quem faz parte do meu círculo de convivência, sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por teatro musical. E pra quem não sabe, teatro musical trabalha com dança, interpretação
e dança, interpretação e teatro. Não, Canto. e canto. Eu, música. E canto. Então, por exemplo, pra você cantar, não é só cantar. Qualquer pessoa pode cantar, mas é cantar com técnica correta de belt. Você dançar, não é só você dançar, é você dançar jazz, você dançar sapateado. Algumas modalidades que são mais específicas e te dão corpo pra dança, principalmente para o teatro musical. E aí você não é só você interpretar, tem toda tem a técnica também de interpretação para o teatro musical. E aí, se você pensar, tipo assim, são 3 modalidades artísticas dentro de uma coisa só. Então, tipo assim, a galera que. Se você tem dinheiro para investir nisso, a galera que tem dinheiro e contatos é muito mais fácil de conseguir estourar nesses lugares. Mas por que eu tô falando isso, João, se o tema de hoje é idade? Porque tá completamente vinculado, gente. Porque, por exemplo, esse é um dos meus sonhos que eu morro de vontade de realizar. Algum dia fazer algum espetáculo de teatro musical. Mas por mim, eu já tinha realizado esse sonho desde os 18 anos de idade. Até agora isso não aconteceu. Você falando o negócio da Nani People me deu até uma esperança. Sim. Dá uma até uma esperança pra gente. Porque, ainda, né? como a gente falou no vídeo anterior, nós 3 aqui somos atores. Então, ator quer interpretar, quer fazer novela, quer fazer teatro, quer fazer filme, quer fazer tudo, quer ir pro streaming, vamos lá. Hollywood. A gente quer fazer parceria com marca. Você acha que eu quero fazer uma parceria com a Coca-Cola? Até que a Oma tá aceitando, querido. Não tá entendendo. Você quer ter em casa um presentinho da marca? Mas me fala, como a gente vai conseguir isso vindo lá do cu do mundo? Desculpa a palavra. Porque a gente é muito do interior. Em termos financeiros também, né? Sim, sim. E também porque essa questão, eu acho que da TV, do cinema, de tudo, eu vejo muito ligado a São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente aqui no interiorzinho de São Paulo, sabe? E aí você me falando esse negócio da Nani People, dá até uma esperança na gente. Porque assim, gente, é bom a gente pontuar que, mas gente, parece que estão meio fugindo do assunto. E não tá, gente, porque a gente tá muito focado na questão do tempo, né? Passa, né? Isso passa, e quando a gente vai tentando, de alguma forma, manter esses sonhos acesos, mesmo mudando eles um pouco por causa do tempo de vida que nós estamos, e do tempo de vida que nós temos, e do lugar, né, desse tempo que nós estamos. E vocês pararam pra pensar há quanto tempo faz que a gente já se formou? Ai, Rinai! Para de expor! Às vezes eu paro, eu fico assim, gente, faz tipo 10 anos. O meu faz 7 ou 8, não me recordo. Não, deve ser. Para de gracinha. Que nós entramos em tempos diferentes. Ela foi nosso filho. Mas às vezes eu paro. Às vezes eu paro pra pensar, eu fico, gente, faz tantos anos que eu sou formada e não parece. Tipo assim, é muito estranha essa sensação. Não é. E é isso, e a gente percebe que essa cobrança tá na gente, esse estigma tá na gente, a gente sem perceber, a gente tá falando sobre nossos sonhos que tem datas para acontecer, né? Então, acho que é bem pertinente quando vocês trazem, falando sobre, será que eu consigo chegar lá? Porque tem isso, né? Isso vai passar. Será que eu vou ter a mesma oportunidade que eu teria com 20 anos? E é isso. E às vezes, por exemplo, as pessoas chegando lá onde eu queria onde ter chego, né? Com poucas idades, falam assim, ai, cara, ele nem fez faculdade, tá não fez nada. Exatamente. Aí vai lá, faz um vídeo falando merda. Tá na novela das 8, tá na novela das 9. Eu falei, meu Deus. E aí, né? Mas é isso. Mas deixa eu fazer uma coisa que me fez pensar também de outro lugar. Vocês já tiveram essa conversa com familiar, com pai, com mãe, deles falarem pra vocês sobre sonhos que não realizaram? Alguma coisa assim? Não tive. Essa conversa eu não tive, mas eu já percebi que a família entendeu que talvez eu não chegaria mais lá. Pelo tempo que passou. Mas você diz da experiência dos seus pais, de sonhos que eles não alcançaram. Deles. Não, eu acho que nunca tive essa conversa com eles, não. Não, porque eu tô falando isso. Eu acho que eu posso falar porque não é nada demais. Não, é um sonho, né? É pessoal, mas eu acho que não é segredo, né? Que uma vez eu tive essa conversa com a minha mãe e ela falou pra mim que um dos sonhos que ela tinha era ser atriz. E ela nunca tinha falado isso pra mim. Eu acho que ela tinha falado isso pra ninguém. E você buscava o teatro e ela falava nunca falando? E aí, não. E aí foi muito louco ela pensar, porque, tipo assim, eu falei, cara, tipo assim, pra minha época, isso já é extremamente difícil e tal, descobrir contato e tal, pra ela pior, porque, assim, gente, minha mãe teve a minha irmã com 17, teve eu com 18, então, tipo assim, a fase de adolescência adulta dela, de juventude, foi toda com filhos, né? Morando no cu do Judas do interior aqui de São Paulo. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, né, se pra gente já buscar esse lugar, porque assim, gente, nós fazemos parte de um coletivo de teatro aqui de Bauru,
Então, mesmo assim que a gente não tá lá no mainstream, na TV e tal, mas a gente ainda tá aqui ralando e fazendo teatro, buscando a arte de alguma forma. Formas pra tentar levar isso pra fora. E agora também a gente tá esse formato aqui, né, do podcast, das nossas próprias redes, né, exatamente tipo, a gente tentando alavancar esse rolê aí. Então, tipo assim, mas eu falo que é muito interessante você perceber que mesmo eles não contando pra gente, né, nossos pais, nossos tios, as pessoas mais velhas que fazem parte da nossa família e convívio, né? Também tem sonhos ali que eles deixaram morrer porque eles não quiseram adaptar. E você me falando isso me despertou até uma vontade de conversar sobre isso com os meus pais. E eu vou. Porque é legal a gente saber também, tipo assim, porque talvez sim, uma coisa que até a gente pode fazer, porque eu entendi depois, por que minha mãe sempre gostou de fazer essas coisas de rolê de igreja. De teatro, de jogral, de fazer parte de grupos de dança. Minha mãe sempre esteve envolvida com essas coisas. Eu entendi. Eu falei assim, vem desse lugar, ou seja, talvez não tenha sido no patamar de idealização, né, lá do sonho original, mas está de alguma forma vivendo aquilo ali, né? Sim. Direto ou indiretamente. Sim, a gente vai começar a pensar em finalizar aqui já, porque nosso tempo está indo além do que deve. É verdade. O papo foi mas bom. É porque esse papo rende. Depende do assunto, rende muito. A gente tem muito papo para falar, né? A gente tem muito programa para gravar, também vai ser muita coisa legal para rolar também. Mas é isso, essa ideia de que tudo passa traz todas essas questões, né? Da idade, de sonhos, e também acho que ressignificar, né? E a gente não se bitolar nisso, não ficar preso, não guardar rancor, mágoa, alguma coisa assim referente a isso. Porque às vezes a gente acaba ficando frustrado, ficando magoado quando as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Não, faz total sentido. Ainda mais que a gente tá vindo numa era, né? Num momento de vida que as doenças psicossomáticas, psicológicas estão muito em alta. Se a gente começar a pegar isso, eu falo, gente, porque eu sou uma pessoa que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu me sinto nesses lugares mais para baixo, porque você começa a olhar para trás e ver o quanto de coisa e o quanto de tempo tá passando, e as coisas não estão onde a gente quer que tá, e a gente não tá vivendo tudo que a gente se planejou ou pensou e sonhou viver. E se você ficar preso nesse lugar, gente, você não sai mais. Então o negócio é realmente deixa aí e assentar esses sentimentos, entender o lugar que a gente vive, o ambiente que a gente vive, a nossa realidade financeira, porque isso também interfere muito na realização de muitos sonhos. E a partir do momento que a gente entender nosso lugar na sociedade, o lugar que a gente faz parte, começar a entender quais são os caminhos e oportunidades que a gente tem para estar cada vez mais perto do nosso sonho, independente da idade, do tempo, do lugar, do espaço, da porra que for. Dá outro sentido pra ele. Mas é isso, galera. Nós estamos muito felizes com o tema do programa. Aqui nós temos um nome agora, Puta Pode. Você pode comentar aqui embaixo, compartilhar também as suas informações. Pra gente ver, a gente quer ver essa participação com vocês também. Curtir, compartilhar. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. E eu acho também, como é logo aqui embaixo, também as reflexões que vocês têm sobre esse assunto, né? Desse tudo passa. O que pra vocês é um sonho que ainda tá vivo, o que já mudou o significado. Enfim, é um puta pode, gata. Então você pode tudo, gata. Pode falar, pode comentar, pode sorrir, pode chorar, aleluia. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com quem você acha que deve ouvir isso, que tá passando por um momento aí de crise por conta da idade, por conta de algo. Pra ajudar a gente também no engajamento. E é isso, galera. E é isso, gente. Beijo no coração! Que vem, tem mais! Até putinha! Agora eu tô pra mais falar. Agora eu vou